Boa noite, amada igreja. Quero convidar você e sua família para se juntar em torno da mesa, no sofá, para nós agora cultuarmos o nosso bom Deus. E antes de darmos início ao nosso culto, quero deixar aqui 2 avisos. O primeiro deles é que semana que vem, a partir do próximo domingo, começaremos uma exposição sistemática na carta de Paulo a Tito. Então você já pode ler quantas vezes você puder essa carta para já ir se inteirando dela. O segundo aviso é quanto à liberação progressiva que o município fará. A prefeita já anunciou algumas medidas. Quero comunicar aos irmãos que nós vamos avaliar com muita cautela, pensando num todo como igreja. Então os irmãos fiquem tranquilos que nós vamos comunicar essas medidas via igreja no grupo de WhatsApp interno da igreja. Então fiquem atentos às próximas informações. Mas nós vamos avaliar com muita cautela. Não significa que o fato de ter sido liberado pelo município, que nós já vamos de pronto voltar às atividades da igreja. Vamos fazer isso com muita cautela, muita sabedoria, pensando no amor ao próximo e também no bom testemunho. Então ore por isso para que Deus nos conduza em boas decisões, visando o reino e a glória de Deus. Convido você agora a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, que é o texto que eu quero ler com vocês nessa noite. Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então que nessa noite, nesse culto, possamos nos oferecer totalmente ao Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração e sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Oremos a Deus para que o nosso coração esteja consagrado, dedicado ao Senhor também nessa noite. Oremos. Deus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. É verdade que não apenas nesse domingo, nesse momento no qual vamos aqui ouvir cânticos, orar ao Senhor, ouvir da Tua Palavra, sermos edificados em torno da Tua Palavra, queremos nos oferecer não só para esse momento, mas o chamado aqui é nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é o nosso culto racional e que se torne um culto agradável ao Senhor. E obrigado porque nós só podemos oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável, por causa da pessoa de Jesus Cristo. Então que o Senhor nos leve pelo poder do Teu Santo Espírito até essa atitude de dedicar nossas vidas totalmente ao Senhor por meio de Cristo Jesus. E que nós, ó Pai, possamos como membros dessa igreja, como igreja do Senhor Jesus, experimentar, uma vez consagrada a nossa vida, uma vez consagrada a nossa mente, uma vez consagrada os nossos corações, que possamos não só, ó Pai, experimentar um pouco do Senhor, mas que possamos experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E que nossa vida se torne um culto agradável ao Senhor, tanto como membros desse corpo, também como um corpo como um todo. E que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, que redunde em glorificação ao Teu nome, que seja algo agradável aos Teus olhos, que seja medido pelo Senhor e não por nós mesmos. Então que o Senhor receba o nosso culto nesta noite. E nós queremos, ó Pai, aqui colocar a nossa confiança tão somente em Jesus, porque só em Jesus nós confiamos. Então, Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe as nossas gratidões diante do Senhor. E que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Assim oramos gratos em Cristo Jesus. Amém. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com Teu
sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Deus, de uma forma especial aqui, de uma forma virtual, estamos aqui, Deus, em oração, pedido em clamor para as nossas famílias, que nesse momento estão reunidas, Deus, para assistir e ouvir a Tua Palavra. Deus, nós agradecemos por cada um dos membros, dos congregados, dos amigos da nossa igreja. Também queremos te pedir por cada um deles, nesse momento que nós estamos passando. Continue dando saúde, dando proteção que vem do Senhor. Deus, nós possamos estar sempre, ó Deus, debaixo também da Tua graça. Ó Deus, é esse o nosso pedido em especial, por cada membro, cada congregado da nossa igreja, da Igreja de Cristo como um todo, que também se reúne também nesses momentos. Ó Deus, também, agora de uma forma também outra especial, que queremos pedir agora pela ministração da Tua Palavra, que será, Deus, trazida para a igreja, que ela possa vir de encontro aos nossos corações e que nós possamos recebê-la. E, ó Deus, que seja, ó Deus, tudo, Deus, de acordo com a Tua vontade, ó Deus. É esse, Deus, o nosso pedido, de uma forma especial, por essa ministração. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Paz e graça, amada igreja, convido vocês a abrirem em Atos 15, 35, que é o texto, o versículo que nós trabalharemos para a glória de Deus. É importante nós sabermos, né, que existe aqui um cenário que nós vamos falar rapidamente e vamos desenvolver aqui um estudo neste versículo para a glória de Deus. Eu quero ler o versículo e na sequência nós vamos estar orando e peço que você me acompanhe nisso, na leitura do versículo, Atos 15, 35, e oremos e na sequência vamos estar trabalhando um texto um pouquinho para a glória de Deus.
Paulo e Barnabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, juntamente com muitos outros. Oremos ao Senhor. Meu Deus, mais uma vez, nós invocamos o Teu nome, ó Pai, no momento, ó Deus, de propagação da Tua palavra, de ensino, de interação com a igreja, mesmo que seja ainda desse modo virtual, mas no nome de Jesus, ajuda-nos, socorre-nos e que o Senhor, meu Deus, fale aos nossos corações, fale exatamente aquilo que o Senhor quer falar para todos nós e dessa forma edificando a Tua igreja no nome de Cristo Jesus. É o pedido que nós fazemos para a glória do Teu nome. Amém. A proclamação e o ensino da palavra devem fazer parte da carreira cristã em todo o tempo. Atos 20 e 35. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, muitos cristãos talvez estejam pensativos quanto ao que fazer nesse tempo de isolamento. Então nós podemos aprender com esse texto. E vemos aqui que em todo o tempo precisa haver essas coisas. E que coisas são essas que nós trabalharemos? A proclamação do reino, o ensino à obediência, ou o ensino, e o envolvimento, é claro que somos criativos para isso, nesse tempo de pandemia, um envolvimento com pessoas. Mesmo no isolamento, nós podemos interagir com pessoas, com nossos irmãos, ou com pessoas que não são cristãs, e aproveitando esse gancho para o evangelismo, para o ensino e proclamação da palavra. Então, dessa forma, seguindo todas as normas que o nosso governo já determinou para a questão de saúde, podemos sim proclamar o reino, ensinar e estarmos envolvidos ou interagindo com pessoas. Encontramos isso nesse texto? Sim. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles acabaram de chegar, tinham acabado de sair daquilo que nós entendemos que foi o primeiro concílio da igreja. Havia algumas questões a serem definidas, isso em relação à lei mosaica, à circuncisão, à interação com os novos cristãos de origem gentílica, a questão também da idolatria, afastamento dos ídolos, a imoralidade sexual. Então os cristãos, presbíteros e apóstolos se reuniram aqui em Atos 15 para deliberar sobre esses assuntos. E parece-nos que foi desenvolvido um documento, e esse documento, ele rapidamente, nós vemos no texto, que ele começou a ser divulgado para os demais cristãos de outras regiões. E essas viagens começaram na divulgação disso e da proclamação do reino. Então, Paulo e Barnabé, e esse é o trabalho que nós teremos nesse versículo, Paulo e Barnabé demoraram-se algum tempo em Antioquia ensinando e pregando a palavra. O que nós devemos fazer nesses tempos de pandemia? E eu quero já linkar com o tempo que nós estamos vivendo, mostrando o exemplo desses dois homens, quando eles, em sua época, continuaram na proclamação, no ensino e interagindo com pessoas. A proclamação e o ensino da palavra devem fazer parte da carreira cristã em todo o tempo. Então, o que nós devemos fazer nesse tempo de pandemia e, aliás, em todo o tempo? Proclamar o reino. É claro que, quando falamos em pregação, ensino, nós devemos observar aqui pela Escritura algumas leves distinções que existem sobre pregação e ensino. Dentro do ensino pode ter pregação, e a pregação pode ser um ensino, claro, mas parece que, observando aqui outros textos, outros episódios, aqui também em Atos, nós percebemos que a pregação ela possui um efeito instantâneo. E onde nós observamos isso? Nós temos a pregação ali no Areópago em Atos 17, 34, onde depois daquela exposição, depois daquela fala, daquele pronunciamento, daquela oportunidade que o apóstolo Paulo teve em falar àquele público, ele apresenta ali o Deus vivo, apresenta ali o Deus invisível, usando algumas situações daquela região. Na verdade, o fato é que ele vai usar algo que foi usado por um homem chamado Epimênides 6 séculos antes, quando ele levantou 7 altares
e parece-nos que vai permanecer um ali, onde o apóstolo Paulo vai utilizar, onde nós temos a descrição lá de que há o Deus desconhecido. Então, o apóstolo Paulo trabalha ali apresentando Deus e falando do seu Filho, do seu plano redentivo, da ressurreição de mortos, como Deus ressuscitou a Cristo, e ele apresenta isso àquele público, né? E o que acontece é que de lá, desse pronunciamento, dessa propagação, dessa pregação, saem já pelo menos duas pessoas nomeadas, que são Dionísio, alguém que parecia ser envolvido com aquele local, e Dâmaris, uma mulher. E ainda outros, né, que chegaram a crerem em Cristo Jesus depois do pronunciamento ali do apóstolo Paulo. Então a gente percebe a pregação tendo esse efeito quase que instantâneo. Um outro episódio nós temos ali em 16:30, né, um outro episódio em 16:30, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Então nós percebemos ali que depois de uma proclamação, depois de um anúncio, alguém, o que farei para ser salvo é a pergunta, e é apresentado então Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus. Então a gente percebe ali o anúncio da pessoa de Cristo, a pregação causando esse efeito. Ainda nós temos em Atos 16, que aconteceu, né, na parte Atos 16:14, parte B, e aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. O episódio ali de Lídia, comerciante de púrpura, que o apóstolo Paulo desceu, né, e começou a falar, com certeza, do plano redentivo, do plano de Deus, da regeneração em Cristo Jesus, e a gente vê que Deus abriu o coração depois da pregação do apóstolo Paulo. Então a gente vê que a pregação tem esse efeito quase que instantâneo, né? A pessoa recebe aquela mensagem, então ela crê. E agora ela é uma pessoa que crê, mas a gente entende que é um objeto vazio, de certa forma, que precisa ser preenchido, né, durante um tempo aqui com o conhecimento bíblico, com o conhecimento do Senhor Jesus. Então, a proclamação do reino, o que devemos fazer nesses tempos de pandemia, é o que o apóstolo Paulo e Barnabé faziam em sua época, continuar propagando o reino. É claro que nós devemos ter um conhecimento prévio a respeito do que dizer. A pregação não é algo ao vento, mas algo que é coerente, algo que vai impactar pessoas, algo realmente que é atrativo, né? Não é palavras soltas, mas algo que tem um segmento, né? A pessoa do Senhor Jesus Cristo sendo apresentada ali. Então leva a pessoa a crer, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. Paulo e Barnabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, juntamente com muitos outros. A proclamação e o ensino da palavra devem fazer parte da carreira cristã em todo o tempo. Nós temos várias chances, né? Várias oportunidades no momento que estamos vivendo de fazer o mesmo, proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. As lives que hoje são produzidas, os aplicativos de interação, onde pessoas podem se reunir ali virtualmente, esse é um campo que pode ser explorado da maneira que o apóstolo Paulo e Barnabé exploraram na sua época, essa andança, essa caminhada de lugares em lugares propagando o reino. Na nossa época nós podemos usar esses meios para a propagação do reino. É fato de que alguns irmãos eles têm dificuldade quanto ao que dizer. Por isso que eu falei que é preciso um conhecimento prévio, o plano de salvação, né? Muitos cristãos de longa data não conhecem ou não conseguem argumentar ou desenvolver aquele segmento do plano de salvação, né? Do arrependimento, da regeneração, santificação e glorificação. Então, tudo isso precisa, e vai entrar um ponto aqui interessante, né? Que é o que nós queremos desenvolver nesse momento, que é o ensino. Em Mateus 28 e 20, diz assim:
ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Antes disso, no 19, nós temos a ordem dizendo: ide, né, pregai o Evangelho, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na sequência temos em ensinando. Acreditamos, e nós vemos isso na Escritura, que para quem não creu, isso é loucura. Mas para os que creram, ainda que seja complexo, alguns textos obscuros, né, o ensino vai produzir, né, esse conforto, esse consolo que só a Escritura pode dar. Então, quanto o ensino é importante. Agora, depois da proclamação, da pregação e pessoas que foram conduzidas a Cristo pela propagação do Evangelho, pela pregação, pela exposição do Evangelho, muitos que creem, eles são largados. E dessa forma vão adquirindo um autoconhecimento, fazendo um estudo da sua própria vida e da vida dos outros, né? E vão agregando aquilo como informação e muitas vezes sendo utilizados até na pregação, no ensino das Escrituras. E a Bíblia nos mostra claramente, o texto que eu já falei, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora, se pensarmos nessa parte de ensino, pregação, pessoas que creem, são levadas a crer, e agora no ensino, a gente percebe que é algo assim bem mais detalhado, mais sistematizado, algo que deve ser mais pensado, estudado, para ser repassado com fidelidade. E esse ponto aqui é interessante, e o motivo dele ser tão interessante é porque nós percebemos aqui, neste versículo, de que ensinar e pregar, e na sequência diz juntamente com muitos outros, o ensino, ele tem a ver com o que nós fazemos. Então, nós ensinamos ou devemos ensinar o que praticamos. E como isso é difícil, né? E como isso é complicado. Quer ver um ponto importante e interessante? É dentro do nosso próprio lar. Como é que é o ensino dentro de um lar cristão? Geralmente nós não temos mais encontrado relatos de esposas, esposos, filhos, dizendo que apanharam o seu pai ou mãe, ou os próprios filhos, em flagrante, em um momento particular de oração. Nós não temos mais ouvido tanto a respeito disso. Nós não temos ouvido pessoas falarem a respeito de que estão analisando determinado texto bíblico ou têm uma leitura diária das Escrituras. Na verdade, nós temos até um esforço, eu falo como pastor, nós somos intencionais para levar o nosso povo a ter um contato com a Escritura. E esses homens, Paulo e Barnabé, que proclamavam o reino no seu tempo, eles ensinavam. E ensinavam o quê? A obedecer. É o que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer. Ensinando-os a obedecer todas as coisas. Se nós olharmos para a pessoa de Cristo, vamos ver que ele era um homem de oração, um homem bíblico, um homem que interagia com pessoas, um homem que estava sempre em contato com o Senhor, na dependência do Espírito Santo, e ele é o exemplo humano que nós devemos seguir. Então, quando eles ensinando o que eu tenho ensinado a vocês, o apóstolo Paulo e Barnabé faziam isso. E dentro do nosso lar, como eu estava falando, é uma maneira de ensino. Você ser pego, ainda que você não diga nada, mas você ser pego adorando ao Senhor em oração, lendo a Escritura ou desenvolvendo um estudo. Isso é importante, né? Isso faz parte do ensino. E esses homens, com certeza, eles possuíam isso. Para que eles pudessem ensinar, eles conheciam a de Cristo, conheciam do trajeto bíblico, né, da história bíblica, e eles repassavam isso a esse povo, né, que nós observamos aqui. E o quanto que isso é importante. Às vezes nós temos o desejo de pregar, de ensinar, né, somos
acende dos nossos corações esse desejo de falar a muitos, ou então criamos pequenos grupos para que nós falemos, expressemos ali a vontade do Senhor, pregando e ensinando. Falando ainda do lar, esse ensino pode começar pelo lar. Ensinar os filhos. Existem muitos filhos que os pastores, que os pais são crentes, mas eles não são. E existem famílias que são todos cristãos, mas os pais são bíblicos e os filhos não são. E vice-versa. Existe isso. E eu vejo que isso é falta de ensino. E o ensino, é claro, nós entendemos que ele deve partir das cabeças, né, da liderança. O pai e mãe devem ensinar seus filhos. Agora, uma pergunta que pode surgir é o quê, né? O que nós vamos ensinar? Não tenho habilidade nisso. Não tenho habilidade para falar, para expor. Não consigo expor um texto bíblico, falar de um texto bíblico. Tenho dificuldade de me expressar. Então, isso eu tenho ouvido, né, bastante no meio cristão. Pessoas que estão participando da comunidade local, são frequentes nos domingos, nas atividades da igreja, mas sempre relatam isso, que não possuem habilidade para o ensino, para propagar, para pregar a Cristo Jesus, né? Então nós vamos aprender com a Bíblia, né? Aprender com esses dois homens aqui, que diz assim, Paulo e Barnabé demoraram-se algum tempo. Então veja que o tempo que eles tinham, ele era muito bem aproveitado. Nós temos pessoas de uma longa data e que não conseguem desenvolver a coisa mais básica ou mais basilar da Escritura. Olha o que nós temos aqui em Mateus capítulo de número 6, se não me engano. Mateus capítulo de número 6, a Bíblia, através aqui das palavras do Senhor Jesus, ele dá uma aula de oração, por exemplo. Né? Mateus capítulo 6, 5 em diante. Você observa ali que a oração, Jesus ensina a orar. Né? O que nós devemos falar? O que nós devemos fazer nessa questão do ensino? No lar, e deve começar assim, eu acredito. Né? O que nós devemos fazer? A gente observa aqui no texto bíblico que eles acabaram de deliberar sobre algumas questões, e uma delas era a circuncisão. E isso pode fazer parte, né, do ensino. Nós precisamos dizer aos cristãos o que significava isso no Antigo Israel e o que significa isso no Novo Testamento, na igreja, chamada agora de circuncisão no coração, uma cirurgia que só Deus pode fazer. Precisamos ter conhecimento disso para aplicar esse ensino. O que orar? Como nós já falamos, a Bíblia nos ensina a orar. Nós temos também 28:9, lá de Provérbios, que diz o seguinte, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E a gente percebe que orar não significa apenas jogar palavras no vento, né? Lembrando que nós estamos diante de um Deus que é santo, santo, santo. Aliás, são as três coisas que se repetem para Deus na Bíblia. Não se repetem que Deus é amor, 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 misericórdia, misericórdia, nada disso. A única coisa que se repete falando a respeito de Deus é que Ele é santo, santo, santo. Então nós devemos considerar e pensar bastante sobre oração. O que nós vamos falar a um Deus santo? Como nós vamos nos portar diante dele? Então, a gente aprende em 28:9 de Provérbios que nós precisamos realmente medir as palavras, né? Temos um zelo quando nós formos nos comunicar com o Senhor, e isso faz parte do ensino. Muitas vezes pessoas que são recém-convertidas são colocadas para fazer aquela oração espontânea, né? E você percebe dentro da oração que tem algumas coisas que fogem daquele princípio, né? Foge da vontade de Deus revelada na Escritura. E por misericórdia Deus nos atende, por misericórdia Deus espera, né, que nós nos desenvolvamos, mas é preciso haver ensino nessa área. Paulo e Barnabé com certeza falavam disso. Além de estarem divulgando aquilo que eles haviam deliberado, né,
o documento que havia sido produzido a respeito de algumas questões teológicas do Antigo Testamento, o ingresso dos gentios, eles com certeza ensinavam a respeito de oração. Ensinavam a respeito de oração. O texto nos diz também que eles interagiam, ensinando e pregando juntamente com muitos outros, né? Nós estamos dentro de um grupo cristão que, mesmo que tenham sido regenerados, lavados, sejam trigo, sejam ovelhas, mesmo assim, nós somos um grupo de pecadores. E dentro desse grupo existem ideias distintas, vontades distintas, né? Há até mesmo alguns conflitos em relação a essas vontades, enfim. E quando o apóstolo Paulo e Barnabé, eles ensinam e pregam e eles estão interagindo com as pessoas, a gente percebe aqui um agente que não está aqui exatamente nesse versículo, mas que é extremamente importante para que haja essa interação, para que haja esse convívio saudável, esse convívio harmonioso entre cristãos. E ainda o escritor de Atos, que é o Dr. Lucas, ele escreve em 24:49 de Lucas o seguinte: Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas ainda escreve em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e Samaria, e até aos confins da terra. Faltou alguns pedacinhos aqui, mas o fato é que nós precisamos do Espírito Santo para nós termos essa interação saudável e sadia. Paulo e Barnabé possuíam isso. Deus não mandou ninguém para nenhum canto sem antes os ensinar. Jesus fez isso. E sem antes serem revestidos daquele que vai nos ajudar a sermos isso que acabei de citar em Atos 1:8. Testemunhas. Sem o Espírito Santo nós não conseguiremos testemunhar nada. E eu retorno aqui nesses pontos. A proclamação do reino, ela é feita na dependência do Espírito Santo. Ensinar, obedecer, também. A interação que deve existir entre os cristãos, também deve ser na dependência do Espírito Santo. Por que isso está acontecendo, né? Por que esses homens estão ensinando, pregando e interagindo com muitos outros? Porque eles são pessoas que foram resgatadas pela luz, pelo Deus da luz, como diz em 1 de João, capítulo de número 1, 5, se não me engano. Queridos, nesses tempos pandêmicos, né, nesse tempo de pandemia, nós que estamos isolados, podemos sim proclamar o ensino da palavra em todo o tempo. Nós podemos e devemos fazer isso. É extremamente complicado um cristão que não tem esse desejo, um desejo de falar daquele que o salvou, um desejo de falar daquele que o ensinou, um desejo de falar de como é bom e como é saudável, como é incrível a interação, a vida como comunidade local, como comunidade cristã. Percebemos aqui nesse texto essas coisas. E olha só, esse versículo que Paulo e Barnabé pregavam e ensinavam, a gente percebe que esses homens nos ensinam a ser obedientes, né? Porque essas coisas estão descritas em Mateus 28, 19 e 20, né? Em Atos e em outras passagens bíblicas que mostram que nós devemos estar envolvidos com o anúncio e a propagação do reino aqui nessa terra. Olha que ponto aqui tão interessante, né, nessa parte de interagir. Tem muitos cristãos que eles não são conhecidos pelo seu próprio bairro ou pelos seus próprios vizinhos. Na verdade, nem sabem que eles são cristãos.
E isso mostra para nós que não existe ali naquele local, se esse é o seu caso, procurem mudar isso, né? Eles nem sabem que você é cristão, então, obviamente, possui ali naquele local onde você habita, onde Deus providenciou para que você habitasse, não existe uma proclamação, uma pregação da palavra, muito menos ensino, pois nem sabem quem você é. Nós temos visto que, em alguns casos, a igreja não sabe, por exemplo, nem onde o seu pastor mora. Nós temos visto isso, né? E o quanto isso é distante desse ensino bíblico que nós temos aqui. Então, pregar, ensinar e estar interagindo é extremamente importante para as nossas vidas como cristãos em todo o tempo. Vamos pensar a respeito disso, e eu quero dar para os irmãos aqui algo para que vocês façam, né? Sendo assim bem mais prático, para que nós possamos sim ter uma interação ou apresentar diante do Senhor e diante dos homens um cristianismo, um evangelho realmente sadio, um evangelho realmente atuante. Uma das primeiras coisas é que você precisa sondar o seu coração se não existe esse desejo de anúncio de Cristo. É preciso que você sonde o seu coração a respeito da própria conversão. Porque é extremamente incoerente alguém que é cristão, ele não tem esse desejo do anúncio de Cristo, né? E para que você participe do ensino, se não tem em determinado grau, você precisa estar envolvido com o ensino da Escritura, né? A Escritura é saúde, o seu ensino é saúde. Então isso precisa acontecer. Uma coisa que eu digo aos irmãos que tem, além de rever essa questão de não ter um desejo de propagar Cristo, e você que é cristão não tem um desejo de estar envolvido com o ensino, nem mesmo com o ensino do lar, possivelmente também devemos regressar ao primeiro ponto, de avaliarmos a questão da própria regeneração, porque é incoerente isso, né? E existem pessoas também, e esse é um ensino que eu estou dando aos irmãos, já interagindo aqui, existem pessoas que querem ter o seu culto particular, né? A sua vida particular e não uma vida comunitária. Então a gente percebe claramente que um tipo de atitude assim vai contra a Escritura, porque esses homens, e vemos no texto que parece que eles interagiam assim com muitos outros, pessoas cristãs, mas que alguns conheciam e outros não conheciam. E como nós temos dificuldade nessa interação, né, uma interação sadia. Queridos, a verdade é que existe um trabalho, né? Deixa eu aprofundar mais isso. Existe um trabalho para que isso não seja visto. A interação, a vida harmoniosa, a vida de amor da igreja cristã, existe um trabalho para que isso não aconteça. O trabalho do nosso inimigo é isso, né? Para que a gente pise na bola e não faça o que Paulo e Barnabé estão fazendo. Eles estão pregando, ensinando e interagindo com as pessoas. A interação e a demonstração prática de amor uns com os outros, porque João vai dizer isso, nisto sabereis que sois filhos de Deus, se amarem uns aos outros. Então, se o mundo perceber isso na igreja, esse tipo de amor, um amor que acontece lá em Atos 2:42, que atravessou a história, que continua, né, atuando, né, aquela demonstração de amor de Deus interagindo na sua comunidade local. Se o mundo perceber isso, com certeza eles se voltarão, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque vão perceber, vão ver, na verdade, que existe sim algo de diferente na vida dos cristãos. Pense nisso. A proclamação e o ensino da palavra devem fazer parte da carreira cristã em todo o tempo. Pregue, ensine, interaja com as pessoas. Pregue Cristo, ensine a Bíblia, seja uma pessoa atuante uns com os outros e amoroso, né? Tenha esse amor uns para com os outros. Nós encontramos isso na Escritura e nesse único versículo nós conseguimos enxergar isso, de que a proclamação e o ensino da palavra devem fazer parte da carreira cristã em todo o tempo. Atos 20:35. Quero orar com você, pedir ao Senhor que Ele fale ao seu coração, que essas palavras ditas aqui não sejam apenas ouvidas, mas praticadas, e que você leve isso, né, leve a realizar tudo que foi ensinado aqui,
deixe a sua mulher, né? Deixe o seu marido, os seus filhos verem que você tem uma vida em sintonia com o nosso Senhor. A comunidade local participe disso, esteja envolvido no anúncio de Cristo, esteja envolvido no ensino da palavra, procure se aprofundar em algo específico da palavra para que você possa repassar isso com fidelidade, né? Porque o tempo está passando, mas nós devemos ser esses cristãos que atuam em todo o tempo. Eu quero orar com você, pedir ao Senhor que o Senhor Deus o abençoe. Deus querido, nós agradecemos, Pai, pelo momento que passamos aqui, um momento curto, um momento, meu Deus, onde nós falamos da Tua Escritura com muita praticidade, na verdade, falando de algo bem prático que devemos enraizar, devemos ter nas nossas vidas, algo, meu Deus, que deve fazer parte em todo o tempo das nossas vidas, a proclamação, o ensino e a interação com a comunidade local, a interação com pessoas. Suplicar ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos, ó Deus, como Paulo e Barnabé estavam sendo aqui na sua época, sendo cristãos atuantes, fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo mandou. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu